Não, não é o filme da Estamira, não. É um vídeo, é um documentário de jovens que falaram da Estamira. Gente, vamos fazer o seguinte, já vai dar 4 horas daqui a pouquinho. Vamos entrar aqui no conteúdo e o vídeo eu mando o link no final. Que aí cada um assiste a seu tempo, tá? Que a minha preocupação é eu não estourar o horário também de vocês. A ideia do Edson foi perfeita, mas como eu pensei que já estava indo, não tem problema não. Vocês estão vendo aqui a minha tela, o normal e o patológico? Foi? Então vamos lá. Gente, quando vocês. Algumas pessoas, alguns acadêmicos, agora eu vou falar bem sério, terão dificuldade de assistir a Estamira. Por quê? É um documentário baseado em uma história de vida real, tá? Bem próximo a nós, que é aqui no Jardim Gramacho, e também aqui uma parte no Lixão aqui de Bangu, que ela iniciou, que ela mora aqui em Campo Grande, Lixão em Campo Grande, Bangu, ela mora ali. E por ser uma senhora, a maioria de nós temos avós, pessoas próximas, né? Pessoas oriundas, né, do Nordeste, enfim. Você, se tiver muita dificuldade de assistir esse filme, você me fala. Tem alguém que está com o microfone aberto. Se você falar, seria muito bom você colocar isso na sua análise, tá? Que aí eu já sei o que eu posso estar trabalhando, mas eu não vou dar deixa aqui para vocês, tá? Porque tem alguma coisa que está faltando lá no passado. Aí eu vou trabalhar lá na análise. Enfim, é um documentário forte. Eu acredito que a grande maioria se emocione, poucos não irão se emocionar, mas é um documentário que fala da realidade de muitas mulheres que vão chegar diante do nosso consultório, do nosso atendimento. É um público muito grande. E esse documentário da Estamira vai fazer você entender de uma forma abrangente o contexto das mulheres, o contexto feminino. Infelizmente, é um caso onde é uma senhora que está muito pobre, né, numa sujeira. Então, assim, você não vai ter muita aceitação. Mas o que eu quero dizer é o quê? Que muitos acadêmicos, eles vão julgar quem eles vão atender. A partir da Estamira, eu quero treinar você a atender qualquer pessoa. Se você é uma pessoa, não precisa ser um altruísta, tá? Mas se você é uma pessoa que não tem empatia pelas pessoas, você está no lugar errado. Então, se você quer continuar sendo um psicanalista, construir esse trabalho, eu te aconselho e recomendo, e eu não vou falar uma palavra mais forte aqui, mas essas já são suficientes para você começar a modificar os seus comportamentos. Porque, gente, muitas das vezes você vai selecionar pacientes. E esses pacientes, como a Estamira, eles estão enriquecendo e muito os estudos psicanalíticos. Porque você vai ter uma família que foi abusada através do avô, que iniciou levando a Estamira enquanto menina, para os prostíbulos da vida, e ali ela abusava daquela criança. Enfim, depois você vai entender que tem uma mãe, que é a mãe da Estamira, que é psicótica. Você vai começar a entender os filhos da Estamira, né? E a gente tem até um trabalho para você preparar aí no final, vocês prepararem. Mas o que é importante, gente? Eu preciso que aquele acadêmico que tem dificuldade de atender uma pessoa tipo a Estamira, ele modifique o seu perfil. Porque senão, gente, você vai deixar de crescer. Uma pessoa dessa é muito rica. Ela vai trabalhar coisas dentro de você que você vai se tornar uma pessoa muito mais ampla no teu conhecimento, tá? Algumas pessoas assistem alguns filmes que nós passamos aqui com limitações. Por exemplo, o filme que nós recomendamos para serem assistidos não é um filme para você sentar com a sua família, pegar uma pipoca e ficar sentando. Não vai fluir, não vai funcionar. Todo filme que nós passamos aqui para vocês, gente, é para você sentar e fazer um estudo daquele filme, tá?
tem um filme aí, o Pandemia. Nós vamos trabalhar ele. Se você já quiser antecipar ou se alguém já viu aqui, nós vamos trabalhar ele também mais pra frente. Eu vou botar um mais suave no meio, porque o do Kevin, o Istamir, eu vou colocar uma coisa mais para atenuar aí um caso de um pai depressivo, tá? Isso eu vou trabalhar mais para frente. Mas para não ficar muito chocante, mas o que eu preciso? Eu preciso que vocês sentem diante de uma tela de celular, de um computador ou da sua Smart TV, enfim, que você anote ali as informações, né? A forma que ela faz aí os discursos desconexos da Istamira, isso tudo você tem que identificar. Isso tudo, quando chegar uma pessoa banhada no ouro na tua frente, você vai identificar. E eu vou dizer, a Istamira, você vai identificar muita coisa. A Istamira, para quem viu o filme, o documentário, vai saber que ela recebeu peças de ouro. Ou seja, a vida dela mudou demais, tá? Então, assim, quando a gente estuda um pouquinho o normal e o patológico, você começa a diferenciar casos que nós não vamos conseguir tratar sozinhos e casos que nós vamos conseguir tratar sozinhos. A análise vai ser rápida, vai fluir, vai funcionar. Mas existem casos que vai deliberar de pessoas com você, que sejam neurologista, que sejam psiquiatra. E tem pessoas tem psicanalistas, agora eu vou ser bem taxativa, que eles se rotulam como deuses, que eles não querem a participação, ficam com medo, eles têm uma possessão, eles estão fixados em alguma área aí, que eles têm uma possessão e não querem que a pessoa vá ao psiquiatra para tomar uma medicação. Uma pessoa que toma medicação, ela vai começar a ter um equilíbrio, ela vai começar a colocar o juízo. A Istamira, ela toma a medicação e tem um quadro lá do vídeo dela lá, do documentário, que ela já não aguenta mais tomar. E vocês vão entender muita coisa e a gente vai trabalhar nisso também, porque muita gente que sofre como a Istamira, esses psicóticos, esses sofredores, né? Eles precisam de orientação. E às vezes a família não tem a formação, não tem a capacitação, não tem o conhecimento para orientar. E você, como um bom psicanalista, vai orientar, olha, faz dessa forma, volta no médico e fala isso. Ela voltou 3 vezes ao médico para tomar a medicação. Mas enfim, nós vamos dar sequência aí ao conteúdo para a gente correr um pouquinho, que daqui a pouquinho o nosso horário já está estourado, né? O patológico não é uma variação do normal, tá bom, gente? Por que não é uma variação do normal? Escutando? Ok? Perfeito. Porque o patológico é o adoecido. Por quê, gente? Porque saúde é a capacidade de estar adaptado às exigências do meio em que se vive e seguir novas formas de vida. Ou seja, uma pessoa que tem alguma enfermidade, seja ela física ou mental, ela tem que estar adaptada. Ou seja, o normal não tem que ser necessariamente uma pessoa sadia. Ok? O normal, ele tem que estar inserido. Se o normal ele está inserido, ele é normal. Se o normal não consegue ser inserido, ele está em um quadro patológico. Cadê? Avança. A psicanálise, ela oferece um conhecimento sobre o adoecimento psíquico. Nós não oferecemos um conhecimento corporal, somático. Nós compreendemos que chega na soma, chega no corpo, constrói na mente e depois somatiza e reflete no corpo. Mas o nosso tratamento é psíquico e somente os técnicos da saúde mental, ou seja, os psiquiatras, os neurologistas, diagnosticarão com precisão, ou seja, um quadro que patologicamente, uma criança que tem um distúrbio mental, uma criança que ela não pensa, não consegue raciocinar, não consegue ter o avanço normal
que a sociedade cobra, ela tem que ser investigada. E nós não temos que ter medo desse trabalho com parceiros amigos. Para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que nesses dias nós temos visto mudanças, né, de ministros, nós temos visto aí um trabalho extraordinário, um esforço para conter a pandemia. Eles entendem que saúde é o que? É o complemento entre o bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doença. Há tempos atrás, a OMS ela dizia que era com a ausência de doença. Com o correr do tempo, a compreensão, o estudo, o desenvolvimento para um bem-estar, né, não só pontual, mas holístico, eles chegaram à conclusão que tem que ser um bem-estar físico, mental, social, ok? Ou seja, é um conjunto, é uma construção. Critérios possíveis de normalidade. Quem pode ler, por gentileza? Quem não leu ainda, por favor. Pode. Sim, a Denise? Ou seja, a primeira parte é o que? É o sujeito ter a totalidade de saúde, ou seja, ele não está passando por, não toma medicações controladas, não tem doenças crônicas, ou seja, é a normalidade ideal. E a normalidade subjetiva é uma percepção do estado de saúde. O que seria isso? É o sujeito entender que ele tem hipertensão e ele toma os remédios controlados, certo? Quando ele começa a ter uma percepção do estado de saúde dele, é o que? É um estado possível de normalidade. Existem pessoas que não entendem ainda que tem que tomar a medicação controlada. Essa pessoa seria normal? Quem pode responder? Tem alguém, algum aluno aqui no nosso meio que ainda é resistente com o médico, não obedece ao médico, bate pé firme e diz, para que eu vou tomar essa medicação? O médico fala, essa medicação é para abrir a veia, essa outra é para fazer a medicação correr e essa outra é para chegar lá e fazer o efeito. Aí a pessoa só toma um remédio, o de fazer o efeito. Os dois que vão fazer a ponte para o remédio chegar, a pessoa não toma. Uma pessoa que desobedece a uma exigência do médico, ela é sadia, ela tem saúde mental? Muito bem. Ela, muito bem. Ela está com dificuldades. Ou seja, o superego dela está construído perfeitamente? E nós vemos isso em grande parte na terceira idade. Olha que absurdo isso. Na, prepotente, desconhecedora, entendeu? É uma pessoa que não aceita a realidade, uma pessoa que vive a fantasia, coloca em Deus a responsabilidade da sua saúde, certo? Ou seja, ela foge da realidade. E aquela consequência daquela enfermidade provavelmente existe porque ela já vem fixada em outras áreas lá para trás. Foi? Vamos lá, Denise, por favor, continua lendo. Olha a Freud aí, ó. Freud falando aí dos desejos patológicos, né?
O que ele quer dizer com isso? Os desejos que foram recalcados e se tornaram a partir da falta da aceitação, ou seja, o recalque, a negação se tornou a soma, ou seja, refletiu no corpo, se tornou patológico, certo? O que era totalmente psíquico, da pessoa entender que poderia modificar os seus comportamentos, realmente eu não faço atividade física, eu não estou oxigenando o meu cérebro, eu estou hoje com problemas de esquecimento, não estou oxigenando o meu cérebro. Ele vai patologicar em frações de segundo, daqui a pouco vai ter outros problemas. E se a pessoa tiver uma predisposição hereditária, vai só antecipar aquilo que alguém tem Alzheimer na família, certo? Gente, eu trocando de panelas, eu procurando umas panelinhas, né? Panela de cozinhar, de fazer comida de qualidade. Eu vi vários estudos que a nossa panela, tem alguém com o microfone aberto, a nossa panela com esse teflon, ela mata os neurônios. Quando a gente tem uma panela com teflon que solta, a gente quando come uma comida que aquele teflon solta, os nossos neurônios, eles começam a sofrer danos, né? É como se fosse a gente comer um chumbinho para o nosso cérebro, simplesmente por ter uma panela que ela vai soltando aquele teflon, né? Algo totalmente tóxico dentro do nosso organismo que não tem como a gente liberar, não tem como a gente tirar de dentro de nós. Uma simples comida, um sanduíche gorduroso, uma simples carne gordurosa que nós colocamos para dentro, se você não toma um chá, se você não toma algo que vai tirar isso de dentro de você, olha quantos anos isso vai acumulando, criando gorduras viscerais, ou seja, daqui a pouco as gorduras não estão entre as vísceras, mas dentro das vísceras só vai somatizando. E quando o Freud ele dizia desse recalque, é o quê? É a pessoa que está se isolando. E o sonho, nós ainda vamos trabalhar com os sonhos. Mas vamos lá, Denise, avança aí, por favor. Ok? Foi? Isso aí. Quando nós vimos o filme Coringa, quem assistiu o filme Coringa pode ter se identificado. Como tem gente que pode se identificar com a Estamira. Gente, não se assustem ou com o Kevin, a sua família com a família do Kevin. Pessoal, não se assustem com esses documentários, filmes que nós passamos. Se analisem, arruma casa. Arruma casa porque você, se está fazendo esse curso, você será capaz de ajudar outras pessoas. Nem todos que estamos aqui estudando, nós passamos por situações constrangedoras. Mas se nós estamos aqui, nós temos condições de, através desses filmes, documentários, a gente chegar a lugares muito distantes aí. E nós temos aí, ó, o Código de Ética Internacional das Doenças, que é o CID-10, né, que a OMS trabalha, aonde todos os transtornos mentais, porque você tem que entender um pouquinho de psicopatologia. Freud era médico, tá? Se você não entender um pouquinho e não levar a sério, não precisa, gente, nós não vamos cobrar termos, nomes, nós vamos cobrar só a teoria freudiana. Mas você precisa compreender o que qualquer pessoa vai lá na internet, pesquisa e chega diante de você e vai falar alguma coisa. Se você nunca ouvir, a culpa é de quem? A culpa é minha, que nunca passei para você, tá? Ou do professor Evandro. Então, assim, o CID-10 tem lá as diretrizes aonde vai ajudar, aonde nós vamos trabalhar um pouquinho com aqueles transtornos de personalidade, tá? São critérios, onde tem tabelinhas.
O psicanalista trabalha com essas tabelas? Não. O psicólogo trabalha, o psiquiatra trabalha muito mais com essas tabelas. Mas, como nós vamos preparar vocês para o mercado atual, para o episódio atual, não custa nada a gente liberar umas tabelinhas para vocês compreenderem um pouquinho, até para vocês não ficarem perdidos quando alguém chega dizendo que é bipolar, certo? Então, assim, Código de Ética Internacional de Doenças é o CID-10 e o Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. E já fugi um pouquinho do propósito inicial, né? Esses dois livros aí, que um é o código e o outro é o manual, ele já fugiu um pouquinho. Hoje tem psiquiatras que não gostam muito de trabalhar, não se prendem muito, neurologistas também, não se prendem muito com esses diagnósticos, porque eles foram fomentados nas redes sociais. Ou seja, o que era para ser um auxílio médico é algo que está espalhado e qualquer pessoa pode buscar em download nas redes sociais, tá? Legal. Legal. E falando em aposentadoria, ao longo das décadas, nós vimos aí uma grande mudança, né? Eles chegaram pegando pesado na parte na parte psicológica, né? Pegando pesado para saber se é transtorno mental. E eles chegaram sendo até um pouco agressivos, porque eles limitam muito. Embora eles vão dar mais trabalhos para a gente, vale a pena, né? Então vamos lá, as psicopatologias. Quais são os tipos de psicopatologias? Quem pode ler? Denise, obrigado. Outra pessoa que não leu. Deve ler, Genilson. A primeira parte, ó, é a descritiva, a médica. Oi, Alnedir. Não está mostrando para você não, Alnedir? É só para Alnedir que não foi o slide? Gente, é só para Alnedir que não foi o slide? Está ou não? Isso, pode ser a internet, isso. Tá? Então vamos lá. Então a primeira é a descritiva, a segunda é a médica, a existencial e a quarta é a nossa. Lê, por favor, os tipos de psicopatologia, Egenilson. É onde nós vamos entrar, tá? E agora eu quero reforçar para vocês que essa parte aí das psicopatologias psicanalíticas, os psicólogos têm que engolir a gente, certo? Eles não aceitam a existência do inconsciente, porém eles trabalham com o passado da pessoa. Eles sabem que existe inconsciente, mas esse termo foi construído pelo Freud, então assim, existe um pouquinho de recalque, vamos colocar assim. Egenilson, a transferência. Só um minutinho. Vocês viram, gente, que quando a pessoa compreende, o nosso paciente compreende, existe a transferência. Agora eu quero dar um recadinho para vocês aqui.
Acadêmicos, se vocês não fizerem a transferência, vocês vão guardar coisas e vocês, quando fizerem a contratransferência, que vai mexer um pouquinho com os seus pensamentos e os seus sentimentos, você vai ter problema com o teu paciente, porque você pode passar para ele um pouquinho de você. Se você fizer a transferência, que é o quê? É você colocar ali, abrir, gente, a sua vida como de fato você viveu. Pessoal, eu sei que vocês podem ter resistência com a minha pessoa, infelizmente. Eu não vou dizer que todos e nem que a grande parte. Mas se existe alguém aqui, gente, você está perdendo uma grande oportunidade de você crescer como um psicanalista. Se você não começar a fazer a transferência para mim, você não vai conseguir ser um bom psicanalista. Se eu não fiz e não fizer quando houver necessidade, isso vai ser a vida inteira, tá? Porque existem as 30 análises que vocês fazem conosco, mas existem demandas na vida da gente que você pode lembrar de coisas que ficaram lá atrás. Se você não trabalhar agora, você vai ter que trabalhar um dia, tá? E cá para nós, a grande maioria aqui é evangélica, a grande maioria aqui tem o Espírito Santo, a grande maioria usufrui do Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso companheiro, aquele que nos conhece. Mas se diante de Deus você não confessar os seus pecados, você não é sarado. Se você, enquanto eu me calei, né, o salmista Davi, ele disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos, eles envelheceram. Porém, quando eu confessei, eu sarei. Isso trazendo para os dias, né, de hoje da terapia, se você não fizer a transferência, você não vai sarar. Nós usufruímos muito do Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Se você não tem coragem, eu vou te deixar aqui aberto, porque eu não posso aqui, em hipótese alguma, obrigar alguém a nada, tá? Isso seria um praxe, tá? Isso seria um critério, né? Até para futuramente a gente resolver questões que vocês vão se embaraçar muito naquilo que vocês não trataram. Ó, tem um microfone aberto aí. Oi, Carol. Oi. Sim. 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 Gente, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Se você contar uma mentira... Desculpa, gente, é que eu bebi uma água com gás aqui. Se você contar uma mentira para o seu cérebro, ele vai acreditar como uma verdade. O nosso cérebro, ele passa por conflitos porque quando você fala uma mentira e você subentende aquilo como que você está enganando, o nosso cérebro torna dentro de nós uma verdade. Ou seja, aquilo que era simplesmente uma mentirinha, você vai se tornar um mentiroso. Aquilo que iniciou vai se tornar propriedade do seu comportamento, certo? Então, assim, quando você começar a fazer a transferência, você vai avançar. E eu quero aqui parabenizar algumas pessoas que estão passando por análises, que estão enxergando isso, estão levando a sério aquilo e preventivamente estão trazendo coisas, estão até chorando. Sabe, eu fico feliz demais. Quando você começar a chorar ou falar alguma coisa, gente, vocês vão ter os pacientes de vocês assim, ó, realizados. Vocês vão ter ligações. Eu estou realizada, eu estou feliz. Por quê? Porque você, como acadêmico, você está fazendo isso. Você só vai se ver no outro quando você ser. Ou seja, quando você se identificar, um exemplo, quando você se identificar como uma pessoa que está em tratamento e você enxergou a cura, você vai achar o caminho da cura para o outro. Agora, se você tem dificuldade, você anda no meio obscuro, que você não fez a transferência, você vai ter muita limitação. Então, eu peço a vocês, gente, eu gastei um pouquinho de palavra quanto a isso, porque, infelizmente,
Existem pessoas que vão terminar o curso e não, fizeram pouco caso. Aí tá assim, gente, de psicanalista com a porta fechada que não atende ninguém. Tá assim de psicanalista com raiva ou de psicólogos que eles não fazem as análises e ficam com raiva dos psicanalistas. Por quê? Porque não tratou nada. Olha aí o grande problema, o grande conflito. Vamos lá, Egenilson. Eu achei até engraçado esse desenho aqui que eles fizeram, né, do Freud, né? Enquanto o Freud está ali tricotando, a cabeça do outro está ali fervendo. Continua, por favor, Egenilson. A contratransferência. Ou seja, pessoal, não adianta a gente dizer que vai existir uma contratransferência profissional totalmente. Vai chegar dentro de você, enquanto a pessoa está ali falando, você está tricotando, você está pensando, você está fazendo uma análise. Só um minutinho. Oi? Pega aqui meu celular. Você vai fazer ali aquele questionamento de você pensar se realmente de fato é, se realmente de fato não é, se realmente a sua mente está ali baseado nas suas experiências de teoria e de teoria da vida, certo? A vida, gente, é a melhor escola. Não é, Genilson? É a melhor escola. E a pessoa que não teve uma vivência bem vivida, gente, ela tem muita dificuldade até de compreensão da teoria. Vamos lá, Egenilson, por favor. É a voz de locutor, a voz desse homem. Continua, por favor. Pode. Certo. E se a gente não tiver com a nossa consciência, olha o que eu vou falar agora aqui, consciente, e nós vamos trabalhar um pouquinho com as alterações da consciência e vamos, na próxima aula a gente vai, depois do filme, que todos vão ver da Estamira, desse videozinho que eu passei para vocês vão entender um pouquinho a importância da consciência. O inconsciente é onde nós trabalhamos, mas se a consciência ela está fragmentada, ela é como se fosse o holofote do inconsciente, certo? Eu não tenho como trabalhar com a consciência se o inconsciente dessa pessoa foi perturbado. A consciência dela não vai vir totalmente pura, ela vai vir sempre com alguma coisa. Teve um problema no passado, a consciência dela vai vir sempre com acúmulo e um resquício e uma soma de traumas que vão sendo colocados e é como se fosse uma vitrine e refletidos nessa vitrine aí, que é o ego da pessoa, que é a consciência da pessoa, certo? Vocês estão tão quietinhos. Egenilson, obrigado. Quem pode ler? Outra pessoa que não leu ainda. Deve, Reinaldo. Os homens chegaram. Qualidades. E quais são essas qualidades da consciência? Deixa eu passar o meu slide aí. Vamos lá. Gente, se tem uma pessoa que não tem lucidez, se ela tem dificuldade de percepção, de compreensão das coisas fora dela, ou seja, ela não consegue identificar o fogo, olha que dificuldade.
certo? Ela não consegue identificar o perigo da rua. Olha que dificuldade. E a vigilância, que é o quê? Em grande parte do tempo nós estamos atentos, ligados. Essas são as duas qualidades. E quais são as formas que nós temos? E espontânea. Isso é para uma pessoa saudável, certo? E agora, quais são os tipos de percepção que nós temos? Show! Eu achei essa imagem muito linda, porque ela pega uma pessoa de perfil e de face, certo? Ela pega ficou perfeita. Vocês conseguem ter a visão de duas imagens em uma só? Ok. Alguém aqui teve dificuldade de enxergar as duas visões? As duas formas? Eu vou acreditar que o não, ninguém. Esse tipo de percepção que nós estamos vendo aí dessa imagem é uma percepção visual. Ou seja, você consegue identificar muitas coisas. Por exemplo, existem formas, figuras, imagens, faces, comportamentos que a pessoa, através das suas ações corporais, elas vão fazendo. Uma pessoa que está com pressa, fica inquieta, começa a se mexer. O teu visual vai enxergar o quê? O sensorial dessa pessoa agindo, certo? Mas o sensorial é o quê? É o movimento de tudo que está ao nosso redor. Esse movimento é o quê? Do nosso tato, do nosso olfato. Você está aberto e ao mesmo tempo você pode se fechar. O espacial é o lugar, é você se identificar no espaço, ok? É você saber que você nesse momento está deitado. Tem pessoas que estão deitadas e dizem que estão flutuando. Olha, eu estava deitada e de repente eu comecei a subir da cama e o meu corpo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. A gente tem que trabalhar isso aí. Eu vi o meu corpo sair, eu vi o meu corpo de fora. Eu estava deitada e eu vi assim, eu atravessando a parede. Ou seja, está tendo uma dificuldade de consciência de espaço. Como um corpo físico vai atravessar uma parede, certo? Mas tem pessoas que conseguem atravessar, certo? Só que essas pessoas precisam ser acompanhadas. Mas tem pessoas que vão chegar com relatos de quadros dizendo que eu via a parede caindo sobre mim. Ou seja, ela está vendo que o espaço dela está sendo invadido. O social, a percepção social é o que? Você compreender quem é o pai, quem é a mãe. É você compreender quem são as pessoas. Aquele ali é meu irmão, aquele ali é meu tio, certo? É você separar. E a sinestesia é o que? É o total disso tudo, né? Uma pessoa que tem uma consciência perfeita, a sua percepção é totalmente sinestésica, ou seja, o conjunto funciona. Vamos lá, hoje a gente está correndo, hein, gente? E quais são as alterações dessa consciência? Egenilson, por favor. Ok? Então a consciência ela pode ser fatiada. Ela pode ter só um momento que aconteceu alguma coisa, né? Ou ela pode ser variada. Não existe regra, gente, tá? Então vocês têm que ficar atentos que vocês têm que entender o momento que a pessoa sofreu aquela crise conjugal. Ela vai ter uma alteração. O choque da perda de um filho, o choque do assassinato, a preocupação, né, exacerbada de pegar Covid, né, a ansiedade em excesso, isso tudo vai alterando a consciência da pessoa, ela não consegue pensar direito, né?
E aí a gente tem aqui algumas alterações. Egenilson, obrigado. Vamos ver quem pode me ajudar aí. Estados crepusculares. Quem pode ler, por favor? Quem não leu ainda. A segunda parte, Cris. Estados crepusculares. Ou seja, esse estreitamento da consciência, gente, ele pode demorar alguns dias ou minutos. Se a pessoa tiver um choque emocional, um traumatismo craniano, uma intoxicação, uma febre, ou seja, a pessoa ela não consegue pensar que ela está dentro de um hospital, ela não consegue raciocinar que o carro bateu, já deu uma pancada e está chegando o outro carro para atropelar aquela família, ela tem que sair correndo dali. Entendeu? São situações que vão limitando, é um estreitamento de consciência. Pessoal, esses nomes é para vocês conhecerem, nós não vamos cobrar esses nomes, tá bom? Alteração da consciência, a dissociação da consciência. Cris. Sabe aquela pessoa que ela fica lenta para pensar? É tipo uma imagem turva na televisão. A imagem não vem no computador, não vem no celular. Ou seja, existe um delay. Existe assim, é uma limitação. A pessoa, tá todo mundo correndo. Cadê a chave? Cadê isso? Vamos lá, vamos sair. Mãe, acorda! Ou seja, existe um momento de dissociação da consciência. É quando a pessoa está muito ansiosa ou quando a pessoa está muito abalada, ela fica assim meio sonolenta, ela fica, sabe, naquele processo robótico lento, certo? Eu acredito que a grande maioria de nós aqui passamos por isso ou vamos passar. Não é uma alteração a nível de tomar medicação, tá? É uma alteração que ela pode vir e voltar, mas é uma questão de você ficar atento, porque você pode ter um lapso de memória e a coisa agravar, tá? Se tiver alguma coisa por trás. Cris, obrigado. Próxima pessoa aí para ler transe, por favor. Nós temos aí poucos slides para fechar a aula de hoje, gente. Transe. Edson. Ou seja, é uma mistura do jeito da pessoa com tipos de deuses, de entidades, de coisas que a pessoa vai ficando ali entrando em transe. Eu acho que o transe é algo bem comum para a gente compreender. Não adianta a gente nem precisar entrar em muitos detalhes, que nós temos essa compreensão. Ou a pessoa baixa um santo, ou cai endemoniada, alguma coisa que a pessoa foge de si, está batendo lá os tambores lá, e de repente ela recebe algumas coisas lá. Isso daí, gente, é uma alteração da consciência. Esse transe, ele é algo que não é estudado, porque são coisas místicas que ele subentende isso como até culturas, né? Então não existe aí um empenho para estudar o transe, infelizmente, mas é bom a gente ficar atento dentro das igrejas, tá? Por quê? Oi. Ela entra em transe. Isso aí. Ela entra em transe. Isso. Só que nós temos que identificar esse transe, ou Alnedia, nós temos que identificar esse transe como o quê?
algo que ela está buscando, você vê quando ela está com raiva, fica bem notório o trânsito dela, né? Mas às vezes ela entra em transe fugindo da realidade. Ela faz uma ligação, ela fica viajando ali, né? E daqui a pouco ela, ou seja, é uma fuga da realidade. O transe dela pode ser algo místico, porque a gente não sabe a cultura, né? Aonde ela foi inserida, o que é que foi trabalhado na cabeça dela, da família dela, a origem dela, mas é uma questão de fuga, né? Quando nós estamos. Sim, muito religiosa. Por isso que ela se revolta contra Deus, né? Por isso que ela se revolta. O último estupro, esse ódio, né? Ela bem velhinha, né? Sendo estuprada. É, sim, sim. Desde o avô. Isso aí que a Unedi está falando, gente, raiva de homem. Foca nisso daí, porque vai ser um dos trabalhos que nós vamos ter aqui para vocês, trabalho de casa, tá? Então, assim, eu não vou falar muito, mas a gente vai falar um pouquinho. Diga. Sim. Pois é. Para fugir da realidade, certo? Para se proteger das pessoas ao redor, para ser poderosa, para ser poderoso, para ser reverenciado dentro das igrejas, para ser levantado de cargo, para ser respeitado dentro das igrejas entre cargos. Ou seja, existem coisas que nós precisamos saber aonde está Deus de fato, certo? Então, assim, dentro dos templos religiosos, nós temos muitas pessoas que têm algumas psicopatologias graves, né? Porque se Deus está usando a boca daquela pessoa, ele vai zelar pela palavra dele, certo? Às vezes o pastor está falando lá, se Deus está usando a boca do pastor, como pode Deus começar a falar pela outra boca outro assunto? Não é um único ser que está falando lá. Ele, no mínimo, deveria esperar para começar a falar aqui, certo? Mas às vezes existe discordância. E aonde você começa a analisar, isso é Deus. Existem pontos que nós temos que ser, e para quem é pastor, para quem está dentro das igrejas, precisam enxergar isso. Às vezes é até o próprio pastor que tem esse problema, certo? Nós sabemos que nem todas as igrejas são de Deus, certo? Existem igrejas satanísticas. Mas ele vai dizer que também tem o Espírito Santo, Carol. Gente, meu marido e meu filho estão aqui, trazendo a cadeira para mim aqui. Ei. Aí, ó, gente, a cadeira aqui, ó, muito boa do Ricardo, né? Cris e Carol. Só não dá para vocês verem aqui, mas a cadeira aqui, eu pedi para reformar as outras aqui, que foi tanta cadeira usada nessa pandemia, mas olha a altura desse negócio. Depois eu mando a foto aqui para vocês. Obrigada, Léo. Obrigada, Rafa. Ó, que chique. Depois eu mando para vocês. O preço é excelente. Tchau, obrigado. Oi, Egenilson, diga. Sim, sim.
Menino ou menina? Sim. Olha, muito novinha para já entender isso, né? Olha, é mesmo? Já tem essa certeza? Sim. Mas ela. E ela te tratou bem? Isso, isso. Mas ela te tratou bem, Egenilson? Sim, ela está vivenciando esse meio, né? De todo mundo ser bi, aceitar. Ela te tratou bem, Egenilson? Como ela foi contigo? Olha, ela quer muita atenção. Então, se ela te tratou bem, ela quer chamar a sua atenção e você dê total atenção para essa jovenzinha, sabe? Porque ela vai sair dessa dúvida, porque ela vai ter uma boa referência. Se você trabalhar direitinho com ela, ela no final dessas terapias todas, dessas análises todas, ela vai ter uma excelente referência. E eu até quero abrir aqui os olhos dos homens e das mulheres também. Quando chega uma pessoa diante de nós, do sexo oposto, para tratamento, para análise, que vem falando mal do parceiro, falando mal, um exemplo, essa jovenzinha falando mal de que todos os homens não prestam, para você que é um homem, ela pode se interessar por você, Genilson, por incrível que pareça. Porque ela vai se apaixonar pela primeira referência que tem. Não foi trabalhado o complexo de Édipo, e você que vai estabelecer o complexo de Édipo, certo? Ou seja, se chegar um rapaz para mim falando mal da mãe dele, falando mal da namorada, da mulher dele, eu escuto, eu acolho para eu criar a primeira imagem e referência para a partir daí ela começar a ter. Foi o que não aconteceu com o Brauer, né? Aquele colega lá do Freud, que ele teve que fugir, que a outra paciente disse que estava até grávida dele. Então, assim, você tem que ficar ligado para você ter uma empatia, ter um acolhimento, a pessoa se sentir acolhida, mas você sabe colocar o limite com sutileza, certo? Você que é uma mulher, está atendendo, chega o rapaz lá e fala, etc, etc, ou o senhor fala da mulher dele, ele vai ter aquele primeiro amor com você. E Freud fala que fazer análise é fazer amor. Olha o que Freud está dizendo, gente. Não é fazer sexo, gente. É você amar o próximo como a si mesmo, certo? Certo? Só que, sim, o Egenilson dando atenção, né? E quando Freud fala sobre fazer amor, que a análise é você fazer amor, produzir amor, não é sexo, gente, é você amar o próximo. Só que as pessoas que entendem isso como sexo, primeiro, elas não sabem de fato o que é isso, amar de verdade. Elas fazem sexo, elas não sabem o que é amar ainda. Quando a pessoa começa a compreender, separar amor de sexo, e que o sexo, se tiver amor, vai ser melhor, duradouro, ela vai ser mais feliz. Mas a grande maioria faz o quê? Sexo, certo?
Então, Egenilson, legal. Nos dê notícia dessa jovenzinha, né? Eu estou muito feliz, Egenilson passando paciente para Simone, Simone recebendo o paciente, né? Todo mundo trabalhando aí, eu fico muito feliz. Legal. Sim. E na primeira ela já falou carência, carência. Ela quer socorro. Oi, Edson. De fato. Sim, sim, sim. Querendo socorro. Querendo socorro. Dela, dos colegas, do meio que ela está inserido, né? Então, assim, é uma questão de o Egenilson vai ter um trabalhozinho. E assim, Egenilson, você até pergunta se ela se importa de você continuar atendendo ela, ela e a mãe, tá? Prioriza a jovem. Agora eu vou mexer com vocês, porque às vezes vocês acham que é, tem para atender o filho tem que atender a mãe, certo? Só que assim, gente, se você mudar um filho, é certo de você mudar os pais. É certo. Sabe por quê? Os pais só querem alguém de coragem. E filho não tem limite. Filho é mais rápido de fluir do que os pais. Os pais vão pensar, ah, mas será? E se der errado? É mesmo? Ai, mas eu tô com medo. Não, acho que você está errado. E o filho vai dizer, é o quê? O que é para fazer? Eu faço, eu faço, eu faço. Entendeu? Então, assim, tenta com. Primeiro pergunta a jovenzinha, né? Não perde nem tempo com a mãe. Você vai mexer com a mãe. Mas priorize essa jovem porque ela precisa de mais socorro do que a mãe. Eu não sei a situação da mãe, mas essa jovem está com 11 anos, está no início da vida dela, certo? E provavelmente ela vai viver tudo que a mãe já viveu e coisas piores ainda, né? Então, pergunta jovem, eu posso continuar atendendo sua mãe porque agora a minha prioridade é você, entendeu? E você vai dizer para a mãe, a minha prioridade é a sua filha, mas eu não desisto de você. Vamos lá, vamos continuar. Se houver um casamento entre as informações. E nunca você diga, Genilson, para a filha o que a mãe falou para você. Ou para a mãe, você, isso, você chama elas. Eu estou aproveitando o teu gancho para avisar o pessoal que é novo aí. Você chama elas, coloca diante de você e você fala: vamos lá, filho, o que, que é que você queria falar para sua mãe que você falou aqui? Ah, mas eu quero que você fale. Eu vou te dar a primeira letra. Eu vou te dar a segunda letra. Eu já formei uma palavra. O que, que você quer dizer? Vamos lá. E ali solta. E vice-versa, para a mãe também. Porque eles precisam amadurecer no diálogo, em tudo. Foi, gente? Ai, gente, eu amo quando vocês me param. Sério, por Deus, é muito gostoso estar aqui com vocês. Vamos lá, o estado hipnótico, que é uma das alterações da consciência. Egenilson, não, era o Edson que estava lendo, né, Edson? Foi? Pessoa. Ah, eu digitei errado. Isso, eu digitei errado.
certo? Gente, Freud, ele trabalha com a hipnose, hein? Por que não, Reinaldo? Alguém pode responder? O Reinaldo disse que não. Por que Freud não trabalha com a hipnose? Perfeitamente. Foi o primeiro projeto de Freud, né? Acompanhando as escolas de Charcot, né? Ele começou, ele ficou encantado, né, com a hipnose, mas depois ele saiu dessa, ele nem entrou, né? Ele só conheceu a hipnose e depois ele passou para qual parte que não é mais a hipnose? Foi qual? As terapias com o quê? Com a associação livre. Ou seja, ao invés de induzir alguém a um quadro que a pessoa fica só sendo sugestionada, ele preferiu não induzir, não falar e fazer com que a pessoa falasse, certo? Porque a partir daí ela começar a mudar as suas atribuições através do ato da associação livre. Psicólogo com hipnose? A hipnose, ela está sendo, existe aí um grupo muito forte trabalhando para fazer a validação da hipnose. É como se fosse uma teoria que eles estão querendo colocar através de estudos científicos como uma ciência, mas ainda é como nós, é uma teoria, tá? Então, assim, existem psicólogos que trabalham, eu não sei se pode não, eu não sei se isso pode não, tá? Sim, sim, sim. Como é que trabalha a hipnose? Alguém pode me ajudar aqui? A hipnose ela faz o quê? Além da sugestividade que é com a pessoa. Ela leva a pessoa aonde? Mexe um pouco com o inconsciente, mas ela faz o quê? Qual é o foco maior da hipnose? Sim. E se existir a regressão e não existir aí um acompanhamento, como é que fica? E, e foi o que aconteceu com a Estamira. A Estamira, ela teve uma reedição, né? Quando ela desistiu de Deus, o segundo estupro dela foi uma reedição de todos os traumas que ela já tinha passado. E foi quando ela desistiu de Deus. Olha que ponto, ou seja, uma reedição, uma revivência, uma regressão de algo que a pessoa viveu. Se não existir ali uma pessoa para fazer um trabalho sério, eu vou dizer até um psicólogo que trabalhe sério, que trabalhe muito bem com a psicanálise, porque existem psicólogos que escolhem a abordagem psicanalítica, tá? E esse psicólogo, ele vai trabalhar com o passado da pessoa, certo? Ele tem os nossos conhecimentos, porém, para ele ser um psicólogo pleno, ele tem que ter uma especialidade na psicanálise, certo? Porque o conteúdo que se tem dentro de uma faculdade de psicologia, você estuda todas as outras linhas e abordagens. Você não foca em uma só, que seria a psicanálise. Ou seja, o psicólogo se identificar pela psicanálise, ele depois ele vai ter que vir para o nosso curso para estudar com a gente, certo? Ou em outro lugar, enfim. Mas o que ele tem de informação é
Com a gente, né? A gente recebe. Gente, eu tenho uma professora. Isso, eu tenho ainda mais ele que trabalha com hipnose. Nós tivemos aqui até professores que trabalham com hipnose também. Eu tenho uma professora, né, como vocês sabem, eu estou estudando, né, a psicologia e eu amo ela de paixão, que ela é psicanalista. E ela é perseguida dentro da faculdade porque ela trata até professores que são psicólogos. Ela só não pode dizer o nome dos bambambam. Bam, bam. Mas existe uma rincha com ela, piadinha, um monte de coisa, e ela não tá nem aí. O importante é que ela tá tratando dos malucos, que ela fala assim, e tá recebendo, né? Recebe, e ela falou que ela cobra caro, porque, né, ela falou, o preço, né, de ficar de boca calada é muito alto. Então, assim, e é importante, gente, porque a pessoa estuda uma parte, ela estuda do posicionamento, de outras abordagens que não têm uma profundidade do passado. E se ela quiser mexer um pouquinho, se ela estiver pronta a mexer um pouquinho no passado, para entender por que no presente não está dando certo, é importante. Vamos lá, gente, as alterações da consciência. Nós temos aí 6 slides para fechar. Quem pode ler? A próxima pessoa. Vou mexer com todo mundo aí hoje. Deve. Tu já leu, não já leu, Marcilene? Tu já leu, não já? Graça! Ó, o Nedir faz aniversário amanhã, Graça. Olha que maravilha. Aí, ó, já vamos trabalhar aí com alguma coisa aí. Vamos. A Gracinha vai fazer uns trabalhos aí que vocês vão passar a saber. Vamos. O Egenilson, ele teve essa experiência, né, Egenilson? Quantos dias você teve aí, ficou em coma, Egenilson? 2 semanas. Você teve aí tipo um retrospecto, uma visão de túnel? Você teve uma visão? Você teve alguma coisa assim? Mortinho da Silva. Ou seja, o Egenilson depois ele mudou a vida, né, Egenilson? Depois desse episódio que você teve, dessa enfermidade, não foi? Que te acometeu, não foi, Egenilson? Ou seja, algo que foi trabalhado no teu inconsciente foi mexido nessa suposta morte. Entendeu? Então, assim, se você não teve essas sublimações, essas experiências, é porque você é mais realista, tá? E a tua mente trabalhou tanto que você já acordou modificando as suas ações passadas, né? Você passou a ser mais... Diz aí um pouquinho, como você voltou? E quando ou a dissociação, né, da sua consciência, né, que estava fragmentada,
né? Até tudo compactar normalmente. Mas a minha pergunta, Egenilson, é depois que você voltou à sua consciência natural, de você, nossa, eu saí, eu quase morri. Qual foi a sua reação quando você, eu quase morri, e agora? A autoanálise, né? Correto, correto. É por isso que você está saudável. Ótimo, falou tudo. Falou tudo. Falou tudo, Egenilson, né? Ele falou tudo. Quando a gente tem aí uma... Ai, gente, deu o mesmo problema de congelamento aqui da webcam. Quando a gente não fica preso, fixado em algo que aconteceu, a nossa opção é uma só. Ou permanecer, né? Não tem duas opções. Ou você sair dessa situação. Porque se você não sair dessa situação, você vai ficar fixado. Se você ficar fixado, acabou, né? Certo, Egenilson? Correto. Qualquer dia, Egenilson vai falar aí pra vocês. Gente, a minha webcam fechou aqui, mas eu não vou me importar com ela não. Vamos correr aqui. Fico feliz demais. Pessoal, essa experiência que o Egenilson falou, né, que são aí as alterações da consciência, o estado hipnótico, a transe, a dissociação, os estados crepusculares, só não podem ser misturados, associados a um outro tipo de delírio, tá? Porque existe uma forma de rebaixamento de memória da consciência, tá? Quando a pessoa tem síndromes confusionais agudas, ou seja, o rebaixamento é leve, ele é um pouquinho moderado, né? Acompanhado de desorientação, está relacionado com a confusão da fala e do pensamento. Ou seja, é diferente, é uma confusão, porque a pessoa não tem conteúdo lógico, é o caso da Estamira, tá? Mas existe aí dois tipos de delírios que vocês têm que ficar atentos. Existe o delírio por abstinência de substância psicoativa e existe o delírio por rebaixamento da consciência, ok? Nós vamos falar um pouquinho da diferença desses dois tipos de delírios na próxima aula. A atenção se integra na consciência, representando a direção da consciência, ok? Aonde está o foco da tua consciência, a tua atenção ela é levada. Existe na atenção, para quem tem a atenção, ele tem que estar embasado na orientação, que é a capacidade de reconhecer a si mesmo e o ambiente que o cerca. Corresponde à integração da atenção, da memória e da percepção. Não se preocupem com esses nomes, tá? É para vocês conhecerem. A orientação autopsíquica,
que fala em relação a si, o seu nome, a idade. Vocês vão ter pacientes que têm dificuldade de ter esse tipo de orientação. Geralmente é o pessoalzinho da terceira idade. A orientação também autopsíquica e a alopsíquica, que é em relação ao mundo, ao espaço, ao tempo. A pessoa fica voltando no passado, falando coisas do passado. E a desorientação, quando a pessoa não tem a orientação com a atenção adequada, entra no quadro de desorientação, que pode existir por redução, por déficit, por demência, por quadros depressivos, que é a apatia, por delírio, por déficit intelectual, por dissociação e por desagregação. A gente vai entrar um pouquinho nas próximas partes aí na próxima aula, tá? Eu só estou dando uma pincelada. A alteração do espaço, ela pode estar associada. O que é alteração do espaço? A pessoa não tem noção da parede, ela quer atravessar a parede, ela está vendo a parede cair, ela se vê flutuando. Em quais quadros que nós vemos? Principalmente nas síndromes depressivas, nas síndromes maníacas, na paranoia e na agorafobia, ok? E eu estou fechando aí com um trabalho que vocês vão assistir, quem ainda não assistiu, o trabalho da Istamira, documentário dela, tá? Vou fechar aqui a tela para eu voltar para ver vocês, mas só deixem eu lá, para a gente não ter aí uma perda do áudio, tá? Bom, pessoal, vamos falar aqui do trabalho da Istamira e depois eu vou falar do trabalho em grupo do Kevin. Eu preciso que vocês se movimentem. Nós vamos gastar um pouquinho da energia de vocês com grupos, tá? Por que grupos? Porque às vezes aqui você não vai se expor. Você não quer se expor, você não quer ler, você não quer falar. Mas eu preciso que você avance, tá? E eu preciso que o grupo te aceite também. Se o grupo não aceitar um colega, o grupo, aqueles componentes do grupo precisam ser tratados, tá? E se alguém não quiser ser aceito, aquele ali precisa ser tratado. Aí vocês vão estar me ajudando com o meu trabalho, tá bom? E vamos lá, eu quero que vocês anotem, todos estão com caneta aí? O trabalhinho da Istamira vai ser para a próxima semana, tá, gente? Vocês vão ter uma semana para trabalhar no trabalho da Istamira. O do Kevin, vocês só vão discutir, tá? E vocês vão fazer um trabalho para mim, de uma folhinha lá, certo? E no grupo vocês vão discutir. Vocês podem se reunir na outra semana que vocês vão ter um tempo melhor. Essa semana vocês montam os grupos, tá? O líder monta o grupo. E eu preciso de um grupo que eu vou estar com os 4 líderes. Alguém aqui que está ouvindo que não estiver dentro do grupo, ou de nenhum grupo que está lá no grupo do WhatsApp, por favor se manifeste, que eu posso ter esquecido de você, tá? Então vamos lá, todos com canetas aí, lápis. Alguém aqui não acessou o Google Classroom ou está com dificuldade de Google Classroom? Eu posso enviar para você o link dos vídeos, tanto das aulas de hoje e da aula passada, quanto o link dos vídeos também do YouTube. Se você botar lá Istamira no YouTube, vai vir muita coisa. Alguém abriu o microfone aí. Oi. Oi. Oi? Tá, quem tá falando? Elvira, você tá aqui! Uhul! Legal, Elvira. Vou te dar todas as dicas. Legal, Elvira. Poxa. Elvira, tu tá num grupo aí, hein, Elvira? Quem é o líder da Elvira? Ah, legal, legal. Eu tô aqui atrás dessas câmeras que eu não consigo enxergar nada. Mas enfim, fico muito feliz. Elvira, eu vou te orientar. E olha, você tá. A Elvira, gente, ela é quase concluinte aí. Mas faltou algumas coisas, né, Elvira? Fazendo outro curso paralelo, então ficou muita coisa, né, Elvira?
Mas vamos lá. E esses trabalhos de grupo, nossa, Elvira, vão te enriquecer demais. E pega a aula também que eu vou colocar lá no YouTube. Eu vou te orientar a acessar o Google Classroom, mas quem tiver dificuldade, eu posso mandar o link, tá? Então vamos lá, pessoal, fico feliz. Anotem aí, vocês vão ter que assistir o documentário da Estamira, baseado no documentário da Estamira, tá? Podem assistir também esse link do vídeo que eu vou colocar no grupo. Eu vou colocar no grupo primeiro e depois eu vou colocar no Google Classroom, tá? Para facilitar um pouquinho a compreensão. Vocês têm que assistir o documentário dela e compreender as expressões dela, tá? O discurso dela desconexo. Aí a primeira pergunta, vocês vão me responder: por que ela delira? Vocês respondam com as palavras de vocês. Gente, não precisa ser digitado. Quem não puder digitar, não precisa. Não se preocupem, tá? Eu quero que vocês me mandem um print da foto da folha do caderno, tá? Eu não quero que ninguém digite esse trabalho, porque eu preciso de uma coisa rápida, tá? E eu quero ver como é que está a letra de vocês, como é que está a desenvoltura de vocês aí. Por quê? Por que ela delira? Por que a Estamira delira? Vocês vão dizer com as palavras de vocês, após assistir o documentário. 5 linhas no máximo, não é textão não. Por que a Estamira delira? Calma, são 5. Posso passar para a próxima? 2. Por que ela foi para o lixão? 3. Com as palavras de vocês, máximo de 5 linhas. Não precisa mais que isso. Às vezes em 2 está respondido, tá? Em uma não, hein, gente? Eu quero um pouquinho que vocês gastem. Eu quero saber o que está dentro da cabeça de vocês. Então, a primeira, por que Estamira delira? A segunda, por que ela foi para o lixão? A terceira, o que o lixão representa para Estamira? O que o lixão representa para Estamira? Vamos lá. Quarta pergunta. Porque ela fala o tempo todo: eu sou Estamira. Ela ainda fala mais algumas coisinhas, mas vamos focar no eu sou Estamira. Se vocês forem um pouquinho mais ligados, vou dar uma dica. Quando ela fala eu sou Estamira, eu não anotei quantas vezes não, mas anota para mim, tá? Quantas vezes ela falou eu sou Estamira. E observa quando ela fala isso, eu sou Estamira, em que momento ela tá. Aí você vai entender por que ela fala o tempo todo Estamira, tá? E a quinta é o que a Onedi falou. Porque ela tem conflito com o filho e não com as filhas. Bom, aí a gente vai discutir na próxima aula. A gente vai iniciar a próxima aula sem atraso. Mas não é só isso não, entendeu? Porque as outras 2 filhas ela trata bem. Oi, quem pediu o quê? Repete, por favor. A última pergunta, por que a Estamira tem conflito com o filho e não com as filhas? Alguém pode colocar essas perguntas que eu não vou botar no Google Classroom lá no WhatsApp? Quem se voluntaria?
Isso, lá no WhatsApp. Show, Simone. Ótimo, obrigado. 2 pontos para você, hein? Ó, vai passar a valer ponto. Vou fazer isso. Isso aí. Ok, gente? Só uma dica, pessoal. A Estamira, ela tem um trauma muito forte. Porque todos os relacionamentos que ela teve foram abusivos. Tá? Só uma dica, tá? E ela não tem problema com o filho. O relacionamento que ela tem com o filho é diferente do relacionamento que ela tem com as filhas. É isso que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? O porquê que ela se dá bem com as filhas e por que ela não se dá bem com os filhos, tá? Pessoal, vamos abrir as câmeras agora. Alguém quer falar alguma coisa? Porque hoje a gente já vai abrir as câmeras para fazer uma foto. Se ninguém quer falar nada, mantenha o áudio fechado para a gente pegar a foto. Legal, gente. Porque através da foto vai a presença de vocês. Porque quem não está aqui, gente, meu Deus, eu vou precisar de monitores para me ajudar aí para correr atrás do pessoal, né? Olha, meu lanche acabou de chegar. Meu pai do céu. Esse lanche é caro, gente. Vem cá. Vem cá, Leão. Vem cá, homem. Vem cá. Aqui, ó, meu marido aqui. Baixa a cabeça, olha aqui. Aqui. Mas é bênção, o pessoal tá aí. É, o Edson. Ó, Alnedir, Cris, Simone, Débora, Edson, Carol, Denise, Graça, Reinaldo, Egenilson. Essa aqui é quem que tá com a Elvira tá com a câmera fechada e tem 2 aí que tá com a câmera fechada. Quem é para sair na foto? Tudo bem? Paz. Legal. Abram, acho que a Vânia tá em 1. Gente, fica aqui para sair na foto também. Eu saí na foto? Como? Como? Aqui, eu faço a foto deles ali. Gente, vocês estão com sono? Legal, legal. Vou fazer a foto aqui de vocês. Fiquem aí. Aí olha para cá, mozinho. 2 vão ficar com a tela fechada. Acho que é a Patrícia, será? Acho que é a Patrícia. Ah lá, abriu. A Vânia abriu. Patrícia, falta você. Tomar café, Patrícia. Patrícia, o Ide te levou para onde, Patrícia? Foi tomar café, Patrícia. Poxa, Patrícia. Foi no banheiro, olha. Depois. Não é? Aí, Patrícia. Tá gravado no YouTube. Bom, depois a Patrícia, se alguém souber aqui e fizer uma montagem, cola sua foto aí. Vai lá, mozinho, obrigada. Bom, gente, boa noite, boa tarde, tá? Essa semana aí eu vou estar com os horários das análises abertos, né? Já tem aí algumas pessoas que estão aí correndo com as análises, estão de parabéns. Eu fico feliz que o curso está correndo. Professor Evandro tá doido para pegar vocês. Fecha o microfone, fecha o microfone. Fecha as câmeras. Isso. Fecha a câmera e o microfone. Professor Evandro tá doido para voltar aí, mas eu tô segurando vocês, tá? Mas eu vou ver se o Evandro ele pega aí a partir do mês que vem, de agosto, pra gente não dar uma segurada, tá? Bom, gente, obrigado. Simone vai colocar lá no grupo. Eu vou colocar aqui o vídeo da Estamira. E cada líder se movimente aí para correr atrás do pessoal para fazer um trabalho a partir da outra semana, que aí nós vamos ter aula agora, dia 11. Tá? Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 11, dia 18 nós não vamos ter aula. E quem sabe, se a gente não tiver um pico aí dessa pandemia, no dia 25 a gente não vai ter um encontro presencial, tá? Se não for presencial, nós estaremos por aqui. A aula foi gravada, vai estar lá no YouTube, né? Os 2 tempos de aula aí. Obrigado, pessoal. Beijo, Deus abençoe. Tá? Podem ir, se quiser abrir a câmera, dá tchau. Tchau.
Vai abrindo a câmera e dando tchau aí que aparece vocês, ó. Legal, legal, Débora. Beijo, Carol. É, parabéns ao Nedi. Gente, a gente tem que mandar os parabéns para o Nedi. Amanhã, pessoal, manda uma mensagem para o Nedi, tá? Vou mandar uma mensagem lá. A Graça vai fazer um trabalhinho aí para os aniversariantes. Beijo, galera. Galerinha bem jovem, bem madura. Eu vou seguir aqui um exemplo do Egenilson. Obrigada, Egenilson. Tá me ensinando. Amém. Obrigada, um abraço. Tem 2 aí que não saíram. Tchau, tchau. Beijão.